Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Maria Madalena. É um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Charles Albert, eu sou trabalhador do Centro Espírita e gostaria de convidá-los para participar conosco neste mês de setembro de uma campanha muito especial chamada Setembro Amarelo. Essa campanha é dedicada à conscientização e à prevenção do suicídio. E, como de costume, nós optamos por falar sobre a vida, em vez de falar sobre a morte. Nós vamos conversar sobre vida, conversar sobre existência, conversar sobre, enfim, as dores da alma e aquilo que acaba levando as pessoas ao suicídio. E para este ano, a coordenação do trabalho dessa campanha optou por fazer os estudos das palestras do mês em torno do trabalho psicográfico da médium Ivone do Amaral Pereira. É uma médium muito especial para a história do espiritismo no Brasil, tem livros muito interessantes e durante todo o mês as palestras vão versar sobre os livros dela e sobre a própria vida dela. Então, no nosso encontro de hoje, nós trataremos de 2 livros. São os 2 primeiros livros de uma trilogia. O primeiro livro é o Nas Voragens do Pecado, o segundo livro é o Cavaleiro de Lumière, ambos de psicografia da Ivone e ditado pelo espírito Charles. Curiosamente, meu nome é Charles por causa desse livro aí, do Cavaleiro de Lumière. Meu pai leu ele há alguns anos e resolveu homenagear esse espírito. E, por fim, o terceiro livro dessa trilogia chama-se O Drama da Bretanha, que vai ser abordado pela Elizabeth, nossa irmã Beth, já na próxima semana. Então, domingo que vem, não percam, o fechamento aí da trilogia vai ser com a Beth. Então, seguindo. Esse primeiro livro, Nas Voragens do Pecado, narra o desenrolar das existências dos membros de um certo grupo espiritual familiar, que reencarna junto na França do século XVI, período de reinado da rainha Catarina de Médicis e o seu filho rei Carlos IX. E aí, só fazendo uma ressalva, Médicis, do modo como está escrito, é a forma que foi grafada no livro, né? A história, o nome é um pouquinho diferente, né? Não tem esse S no final. E essa história, essa saga, essa trilogia, ela gira em torno de um grupo, esse grupo familiar, essa família. E que nesta existência, no século XVI, eles se chamam a família dos Bretancourt de La Chapelle. E essa família é um grupo com grande afinidade espiritual e eles vêm reencarnando juntos desde os tempos de Roma. O que vem mais uma vez reforçar a ideia que nós somos seres gregários, nós vivemos em comunidade, nós nos atraímos por afinidade e ao longo das existências nós vamos nos mantendo, às vezes trocando de posição, ora pai, ora filho, mas esses grupos tendem a se manter. Essa família, os Bretancourt de La Chapelle, era uma família de protestantes. E lembra que essa história se passa no século XVI, e é exatamente no século XVI quando surge a Reforma Protestante. Então, os recém-convertidos ao protestantismo eram chamados de modo pejorativo lá na França de huguenotes. Só que essa família era uma família muito séria, muito trabalhadora, que ela vivia uma vida austera e trabalhosa na lida da terra. Então, todos viviam do amanho da terra. Inclusive o patriarca. O patriarca não precisava necessariamente trabalhar, colocar a mão na massa, mas ele era o camarada que estava junto lá na lida do campo, segurando a enxada, trabalhando, amparando a família, amparando os seus trabalhadores, estava sempre presente. E esse patriarca é o conde Carlos Felipe. A matriarca, sua esposa, é a condessa Carolina. E eles ter vários filhos aí. Mas 2 chamam bastante atenção, que são os personagens centrais dessa trama, que é o Carlos Felipe II e a Ruth Carolina. Embora aí o livro fala do Clovis, Felipe Eduardo, Felipe Rogério e Paulo Felipe. Mas que nestas obras não entram mais em detalhes sobre esses personagens, não. E essa família, ela padeceu por um suplício terrível. Um grupo de soldados, em nome da igreja, em nome do Estado francês, invadiu a casa deles durante a realização do culto. Então estava a família reunida com seus servidores, seus empregados, com os vizinhos, com os camponeses da região, e chega um grupo de soldados e mata todo mundo. E esta foi uma oportunidade que esse grupo teve de dar o seu testemunho de fé, de passar pela provação sem maldizer,
sem guardar ódio no seu coração, sem guardar rancor. E isso fez com que esse grupo ganhasse aí muitos degraus na sua escala de evolução e construção da sua felicidade. E aí a gente pode pensar, né, como que nós teríamos nos comportado se durante o culto, durante a nossa atividade religiosa, seja ela qual for, ou mesmo dentro do ambiente doméstico, no aconchego e proteção do seu lar, chega um grupo e mata todo mundo. Muito provavelmente nós ficaríamos com o coração cheio de ódio. E esse ódio acarretaria problemas aí para outras existências e se amarrariam, se arrastariam para muito tempo. E tanto é que essa história aqui vai relatar exatamente o que acontece com aqueles que perdoaram, aqueles que seguiram em frente e preferiram guardar o amor de Jesus no coração, e o que acontece com aqueles que preferiram esquecer os ensinamentos de Jesus e alimentar o ódio e buscar a vingança. Um dos primeiros personagens que a gente vai tratar aqui é o Luís de Narbonne. E ele também era conhecido como o Capitão da Fé. Ele era um jovem militar e religioso, estudante de teologia. Ele tinha uma alta posição na hierarquia militar. Ele era um dos grandes responsáveis pelas tropas que faziam este controle em nome da igreja, em nome do Estado. Ele, estudante de teologia, estava aí a poucos passos de fazer os seus votos e definitivamente ingressar aí na Igreja Católica como sacerdote. Ele era um filho bastardo de um rei e ele foi abandonado pela mãe. Então ele não tinha ninguém, pai, mãe, irmãos, nada. E ele foi criado por um sacerdote chamado Monsenhor de B. E esse sacerdote teve cuidado e criou como filho. E o Luís de Narbonne, de verdade, ele não era necessariamente mau. Só que ele era um fanático, ele era intolerante. E em virtude desse fanatismo, dessa intolerância, dessa fé cega e não raciocinada, ele serviu de instrumento tanto ao clero, que tinha interesses aí mais econômicos do que religiosos, e também à rainha-mãe, a rainha Catarina de Médicis, e que promoveram atrocidades tremendas contra os protestantes. E nem todos que morreram eram protestantes, nem todos eram huguenotes. Alguns eram simplesmente inimigos da coroa, inimigos da igreja. E aí, sob essa desculpa, acabaram que muitas pessoas foram mortas sob esse pretexto. E esse Luís de Narbonne foi um dos grandes responsáveis pelos massacres que ocorreram na chamada Noite de São Bartolomeu. Isso é um evento muito triste na história da humanidade e que merece ser lembrado para que nunca mais nada semelhante se repita. Na noite do dia que se homenageia o santo, o São Bartolomeu, essas tropas, e um dos principais comandantes era o Luís de Narbonne, saiu pela cidade de Paris pela noite, invadindo casas e matando todo mundo. Homens, mulheres, idosos, crianças, não importa. Todos aqueles que eles diziam ser huguenotes eram mortos pela honra e pela glória do trono e da igreja. E esse Luís era um dos grandes responsáveis por isso. Só que esse Luís de Narbonne, ele vai se apaixonar perdidamente por uma mulher que se apresenta para ele com o nome de Otília. Só que na verdade não era Otília, o nome dela era Ruth Carolina, aquela irmã mais nova da família que foi massacrada. No fim das contas, ela é a única que se salva, não consegue perdoar, e ela vai atrás do Luís para se vingar. E ele, que era um camarada que estava já tudo certo para assumir o seu sacerdócio e ir para a igreja, ele se vê apaixonado, perdidamente apaixonado, e relega a igreja. E ele não quer mais ser sacerdote. E isso acaba trazendo algumas complicações, porque ele perde a proteção da igreja, a proteção que ele tinha. Só que, como a Ruth não era apaixonada por ele, a Ruth queria apenas vingança, e eles acabam se casando, e ele enganado, achando que está casando com Otília, mas na verdade era a Ruth, ele é traído. A Ruth arma uma emboscada para ele, a Ruth mancomunada com a rainha Catarina de Médicis, arma uma cilada para ele, chamam ele lá às pressas no palácio, no Louvre, e o Luís é preso, jogado lá num calabouço e morre às mínguas. Ninguém nem sabe onde o Luís foi parar. Estava lá num dos calabouços, foi fechado, emparedado e lá morreu, e ninguém nunca soube o que aconteceu com o Luís. E após o seu desencarne, ele vai
desnorteado, vagar por essa região. Vaga pela região de Paris, ele começa a caminhar então, indo até a casa dos Bethencourt de La Chapelle, que não era em Paris, era mais distante, lá próximo do rio Reno. E lá ele encontra a casa dos Bethencourt de La Chapelle. E ele olha assim, parece que está tudo ruína e tudo mais, só que de repente ele vai se aproximando e começa a ouvir cânticos. Começa a perceber que a casa está iluminada. E aí o que ele faz? Ele entra. Quando ele entra na casa, ele vê a casa toda transformada. E ali tinha sido erguido no plano espiritual um posto de socorro. Aquela casa que era um lar dedicado à religião, transforma-se então numa espécie de igreja no plano espiritual. E quando ele chega e entra, a surpresa dele é que ele encontra todos os que ele matou, que ele massacrou. E aí ele fica preocupado, desesperado, achando que ele vai ser perseguido, que ele vai ser assassinado, quando na verdade as pessoas não só não o perseguem, como o acolhem, como o abraçam. E a condessa, a Carolina, ela busca o Luiz e traz junto de si, abraça junto ao peito, e é nesse momento que o Luiz ele se reconhece como sendo um dos membros dessa família espiritual. E ele compreende então as terríveis consequências do seu fanatismo religioso. O Luiz já fazia parte desse grupo, só que por conta das suas condutas, das suas ações, ele acabou se desviando do progresso evolutivo que o grupo fez e acabou reencarnando nessa condição complicada, né? Abandonado pela família. E ele teria a oportunidade nessa existência de reencontrar com o seu grupo familiar, com o seu grupo espiritual. Ele teria a oportunidade de conhecer então essa fé renovada, transformada pelo protestantismo, que trazia luz à mensagem evangélica, que trazia reflexão e não apenas a crença em dogmas. E ele poderia então ser acolhido no seio dessa família, a família que ele tanto sonhou, só que por conta da intransigência, por conta do fanatismo, ele matou todo mundo. E aí quando ele se reconhece e percebe que aquela era a família real dele, a família que ele tanto sonhou, que ele tanto buscou, aí ele enlouquece. Mas ainda assim essa família o busca, o traz e o ampara para junto de si. Um outro personagem importante é o Carlos Felipe II, que era um dos filhos do casal. E a gente vai perceber que esse Carlos Felipe ele tem um papel central na trama. Ele, na verdade, nessa existência, ele era médico, poeta, e era um teólogo luterano da Reforma Protestante, né? E ele tratava ali tanto do corpo quanto da alma dos camponeses desvalidos. Então ele não estava preocupado com recurso financeiro, com a grana. Ele era médico e cuidava de todos ali em volta. Não apenas dos seus empregados, mas de toda a vizinhança. E, além de curar as feridas do corpo, as chagas físicas, ele também plantava ali a semente do Evangelho, que funciona, evidentemente, como um remédio salutar para a alma. Ele era o preceptor desse grupo familiar, ou seja, ele era o grande responsável por esse grupo familiar. O conde Carlos I iniciou o seu trabalho e chegou um determinado momento que ele passou a assumir a dianteira desse grupo, a assumir a dianteira da pregação, né, e da evangelização. E esse Carlos Felipe II, ele se sentia como um segundo pai da menina Ruth Carolina, que era a caçula, que era o xodó da família, e ele assumiu para si a responsabilidade de educá-la. E ele era um segundo pai para essa Ruth. E o Luiz de Narbonne ficou sabendo que essa família era huguenote, e que era uma família muito bem conceituada, muito querida, que tinha posses. E o Luiz mandou uma carta para essa família, dizendo: olha, ou vocês se convertem à fé católica, renegam essa fé aí e aceitam os dogmas do catolicismo, ou então vocês saem fora da França. Vocês estão aí pertinho da Alemanha, a Alemanha é protestante, é um país que aceita essa religião aí, então vai para lá, não fica aqui na França. Só que o Carlos Felipe, de modo bastante severo, mais polido, educado, responde dizendo que eles não vão sair da França, porque eles não fizeram mal nenhum, e eles são franceses, e que eles não vão renegar a fé, porque eles estão ali louvando o nome de Jesus e são cristãos. E aí o Carlos disse que, ora, se ele fugisse ou se negasse a fé, ele não poderia ser esse pastor, ele não poderia ser esse pregador. E aí ele não nega a sua fé e também não sai da França.
E esse Carlos, ele estava noivo, e ele era noivo da Otília de Louvigny. Lembra que a Ruth se fez passar por Otília? Pois é, já já a gente chega lá. Ele era noivo da Otília, só que ele morreu aí, sob a espada do Luís de Narbonne, poucos dias antes do seu casamento. Então ele estava marcado para casar com a Otília, mas esse casamento não aconteceu porque ele foi assassinado pelo Luís de Narbonne. E agora nós vamos falar da Otília. A Otília de Louvigny era uma jovem enferma, ela passou por problemas de saúde desde de muito criança, de muito pequenininha, foi educada num convento, chegou fazendo assim os seus 18 anos e demonstrando não ter aptidão para os votos religiosos e uma saúde muito debilitada, ela foi liberada e voltou para casa. Nesse meio campo, firmou-se, selou-se aí a sua promessa de casamento com Carlos Filipe II, e era exatamente essa promessa de casamento que deu forças para ela para continuar e manter a sua vida. Quando ela ficou sabendo da morte do noivo, a morte do Carlos Filipe II, ela enlouqueceu, e ela arquitetou um plano de vingança junto com a Ruth Carolina contra o Luís de Narbonne. Por quê? Quando a família ficou sabendo que o Luís de Narbonne viria e poderia fazer algum mal para a família, eles deliberaram de mandar a criança, a caçula, para um lar de uma família amiga, relativamente próxima, e mandou então a Ruth Carolina para lá. E ela era amiga da Otília de Louvigny. Quando recebe a notícia que morreu todo mundo, que só sobrou a Ruth, a Otília arquiteta um plano diabólico. Ela sugere para Ruth, e a Ruth acata a sugestão, de que a Ruth ela passe a se chamar ou se comportar como se fosse a Otília. Então ela assume a identidade da Otília para que ela possa se aproximar do Luís de Narbonne, porque se ela continuasse usando o nome do La Chapelle, todo mundo saberia que ela era huguenote e ninguém deixaria ela participar de nenhum evento da corte e nem deixaria ela se aproximar do Luís de Narbonne. E aí a Otília, após firmar esse plano, esse pacto de vingança com a Ruth, ela desencarna com o coração cheio de ódio e rancor. E ela se converte em obsessora ferrenha. Note, todas as vezes que nós optamos por alimentar o ódio, por guardar o rancor, nós estamos sujeitos aos efeitos dele. Às vezes a gente ouve falar no centro espírita do obsessor e tem algumas pessoas que pensam que é o demônio, que é um ser diabólico. A bem da verdade, não. É um ser humano, assim como eu, assim como você, que tem seus problemas, que tem suas dificuldades, e que talvez uma grande dificuldade que ele tenha é em perdoar, em seguir em frente. Então, se você também tem dificuldade de perdoar, se você guarda o rancor no seu coração, é possível que você se torne um obsessor, então, essa pessoa que você não gosta, que você odeia, detesta. É importante pensar. Jesus dizia, olha, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está em caminho com ele. Então, por que alimentar o ódio e permitir a possibilidade que esse rancor se estenda, se estabeleça aí por eras, por várias encarnações, né? E isso é uma das grandes vantagens da gente ler os livros espíritos, sobretudo, para a gente aprender com a experiência do outro, aprender com os erros cometidos para que a gente também não cometa, né? Então é importante aprender com os acertos e aprender com os erros. Entender aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou, para que a gente corrija, para que a gente evite fazer igual, né? E, além de perseguir o Luís de Narbonne, ela intui a Ruth Carolina na execução da macabra vingança. Ela virou uma obsessora, na verdade, dos dois, porque ela perturbava a Ruth o tempo inteiro, dizendo como que tinha que ser feito e tudo mais. Ela, em alguns momentos, ela parecia, a Ruth conseguia vê-la em espírito, e a Ruth entrou de cabeça nesse plano, e tinha momentos que a Ruth estava meio que fraquejando no seu intento, e ela chamava, ela invocava a presença da Otília, pedindo que a Otília desse inspiração, que a Otília desse força, que a Otília auxiliasse nessa vingança. E mesmo após o desencarne do Narbonne, depois que o Narbonne morreu, ela continuou perseguindo e torturando o Narbonne. Note, o ódio iniciou-se quando ambos estavam encarnados. Ela desencarnou e o ódio persistiu. Na verdade, ela nunca entendeu que tinha pagado a conta. E esse é o problema quando a gente não perdoa. A gente, na maioria das vezes, cobra muito mais daquilo que foi devido. De modo que aí nós passamos a ser devedores. O Narbonne morreu. E ela continuou perseguindo esse camarada. E a Otília, ela vai passar por complicações dificílimas. E ela só vai conseguir se resolver disso muito lá na frente. Alguns séculos.
Tanto é que ela nem aparece nos próximos livros. Por fim, agora a gente vem para Ruth Carolina. Ruth Carolina, que era, então, essa criança doce, meiga, bem educada, mas que acabou se perdendo ao longo do caminho. E ela foi criada cercada de instrução e afetos. Ela era considerada a joia da família. Ela era a caçulinha, né? Ela recebeu educação muito refinada, sendo educada nas artes, nas letras, e o seu mestre foi exatamente o Carlos Filipe II, o seu irmão mais velho, que trouxe ela para si como filha, né? E ela também foi prometida em casamento ao príncipe Frederico de G, lá da Alemanha. E a essa época era comum, era padrão, que as famílias se entabulavam, acertavam esses casamentos, e aí depois as pessoas cumpriam. Como a época ela era muito criança, ela nem tomou ciência dessa promessa, mas a promessa foi feita, o príncipe lá sabia, e as famílias então assim concordaram. E após a morte da sua família, após ter acertado a vingança com a Otília, a Ruth assume a personalidade da Otília e vai para Paris. E ela se aproxima do Narbonne e o único objetivo dela ir para Paris é executar a sua vingança. E, de fato, ela executa a sua vingança, executa o seu plano contra Narbonne com o auxílio da rainha-mãe, da Catarina de Médici, e depois ela foge para Baviera. E ela foge com o seu amado, o príncipe Frederico de G. Então, Frederico, ele, além de dar fuga para ela, ele também deu guarita, o que transforma ele em partícipe. Então, todas as vezes que nós voluntariamente nos envolvemos com aquilo que não é bom, com aquilo que é errado, nós também somos responsáveis. Ainda que quem tenha feito a traição, quem tenha conspirado, quem tenha planejado e executado a vingança tenha sido a Ruth, mas o Frederico ele participou e ele tem responsabilidades por isso, e ele vai arcar com as consequências. E vamos falar agora então do príncipe Frederico de G. Ele é um jovem príncipe alemão e ele foi prometido para casar com a Ruth Carolina. E quando ele ficou sabendo do massacre lá dos La Chapelle, ele achou que todo mundo tivesse morrido, inclusive a Ruth. Só que tempos depois, ele vem saber que a Ruth não morreu, que ela estava viva e estava em Paris e que ela estava correndo risco. E aí o que ele faz? Ele vai para Paris. Ele corre até Paris, localiza a Ruth e convence ela a vir com ele para a Alemanha. E a Ruth diz, tá, eu vou, mas primeiro eu tenho que terminar o que eu comecei. Então ele aguarda a Ruth concluir aí o seu plano para poder ir embora com ela para a Alemanha. Ele é quem dá folha azul a Ruth Carolina, e mesmo cercando a amada, cercando a Ruth de todo cuidado e ternura, ele a vê definhar em depressão, que a leva ao próprio desencarne. Depois que ela executou o plano e tudo mais, a Otília passou a persegui-la, dizendo que ela não fez como deveria, não fez direito, que ela acabou se apaixonando pelo Luís, que ela amoleceu o coração e que o combinado não era aquilo. E o remorso, a culpa, a consciência torturada é algo terrível para o ser humano. Imagine por tudo que essa Ruth passou. No fim das contas, ela acabou enlouquecendo. E o príncipe Frederico de G, que imaginou que teria uma vida feliz ao lado da amada, da prometida, ele percebeu que quando as relações são iniciadas, são baseadas no ódio, no desafeto, na desavença, elas costumam ter um fim mais complicado, porque vão requerer muito mais amor para poder superar tudo isso, aquilo que deu início. Um outro personagem importante aqui nessa trama é a Dama Blandina. A Dama Blandina, ela foi uma fiel servidora da casa dos Bretancourt de La Chapelle e ela tornou-se responsável pela jovem órfã. Depois que, quando a família mandou a Ruth lá para a casa da Otília, mandou ela com alguns empregados. E um desses empregados era a Dama Blandina, que ficou sendo a tutora dela. E ela permaneceu junto da Ruth, servindo e atuando como tutora. E ela insistiu sem sucesso para que a Ruth desistisse dos planos de vingança. O que ela podia fazer, ela fez, mas a Ruth insistiu. E ela permaneceu fiel ali a Ruth.
Chegou ao ponto dela mandar procurar o príncipe Frederico de G lá na Alemanha para avisar que a Ruth estava viva, estava se passando pela Otília, ela estava vivendo em Paris e ela corria grandes perigos. Ela que manda chamar o príncipe. E, apesar da conduta da Ruth, de todo o mal que ela fez, ela manteve-se fiel à família e permaneceu ao seu lado, acompanhando de perto todo o desenrolar dessa trama diabólica. Então você vê que ela também não é uma pessoa má, ela era uma pessoa muito bem intencionada, só que ela também tomou parte do problema. Na medida em que ela esteve junto, ela poderia ter intervido de modo mais ostensivo, ela poderia ter se abstido, mas em alguma medida ela prestou auxílio a Ruth. E isso vai fazer com que a consciência dela fique pesada e ela vai querer reparar isso. Note que cada um dos personagens tem papéis distintos, portanto eles vão ter pesos distintos nas suas consciências. Vamos falar um pouquinho do Monsenhor de B, que era um sacerdote católico, ele foi responsável pela criação e educação do Luiz de Narbonne. Ele que recebe essa criança abandonada e cria como um filho seu. Ele considerava esse capitão, então, seu filho, deu toda a atenção, todo amor, todo carinho. Ele tentou dissuadir o capitão da fé em vários momentos com relação aos massacres. Ele tentou alertar que ele estava sendo instrumento dos planos macabros da rainha mãe, mas ele, como um fanático religioso, como um cara intolerante, não ouviu, achou que estava fazendo certo, estava fazendo em nome do Senhor e seguiu com seus planos, desconsiderando os conselhos daquele que fora seu pai, né, de coração. E quando o Monsenhor de B descobriu os planos da Ruth Carolina, ele tentou proteger o filho, só que foi sem sucesso. Ele tentou falar com a própria Ruth, tentou falar com o próprio Luiz de Narbonne, tentou convencer a Ruth para ir embora, quando convencer o Narbonne para não entrar nessa, mas cada um é livre para decidir aquilo que quiser. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Ele orientou, mas se o Luiz e a Ruth não quiseram ouvir, e no fim das contas ele vai desencarnar sem saber qual era o paradeiro do Luiz de Narbonne. As pessoas não sabem que ele morreu emparedado num calabouço no Louvre. Alguns diziam que ele foi morto no duelo, que ele se perdeu, que ele viajou, que foi morto num acidente, mas ninguém sabia ao certo o que aconteceu. E ele desencarnou sem ter essa certeza. E aí encerra-se esse primeiro livro, e aí já o desdobramento dessa existência vai acontecer numa nova encarnação no século seguinte, no século XVII, lá na Bélgica, com o livro O Cavaleiro de Lumière. E logo no início do livro, ele fala de uma reunião espiritual que aconteceu para o planejamento da reencarnação de Ruth e Luiz, e que se juntaria a eles o príncipe Frederico de G, lembra aí o triângulo amoroso? Os três tinham quando acertar. E mais 3 voluntários que estariam presentes aí nesse cenário, que era o Carlos Filipe I, Carlos Filipe II e a Dama Blandina. Além disso, juntaram-se ao grupo o Monsenhor de B. Tratava-se de espíritos ainda moralmente prejudicados pelas paixões e que precisavam de etapas novas de progresso, à exceção do Carlos Filipe I e II, que eram almas cândidas em franco ressurgir para a redenção, ou seja, eram espíritos nobres que estavam ali cumprindo a missão de amparar e intuir aqueles outros irmãos que se perderam nas paixões, né? Os demais representantes da família, dos La Chapelle, que foi massacrada lá, reencarnaram em outras localidades, foram cumprir outros programas e seguindo aí o seu programa reencarnatório e planejamento evolutivo. E aí a gente deve lembrar que, ao longo dos séculos, ao longo das encarnações, mudam-se os nomes, mudam-se as relações de parentesco, as posições sociais, mas os espíritos continuam trazendo consigo suas personalidades, suas preferências, os acertos e os erros do passado. Nós somos quem nós somos. E daí a necessidade da transformação, da reforma íntima, para que nós sejamos pessoas melhores, ao invés de cultivarmos o erro, cultivarmos os deslizes e continuarmos sendo pessoas que, enfim, sofrem e fazem sofrer. E aí, nessa nova existência, lá no século XVII, lá na Bélgica, o Luiz de Narbonne ele vai reencarnar como o Cavaleiro Henri Lumière, a Ruth Carolina como a Berthe Somerville Steinburg, o Carlos Filipe I ele vai reencarnar como o Padre Rômulo, o Carlos Filipe II vai reencarnar como o Padre Antoine Thomas, o Monsenhor de B
ele reencarna como um camponês chamado Arnaud Lumière, que é o pai do Henri. Ou seja, mais uma vez ele reencarna como o pai do Capitão da Fé. O Frederico, o príncipe Frederico de G, ele reencarna como um barão, o Luiz de Stanniburg, que é primo da Berthe, e a Berthe é a Ruth Carolina, né? E a dama Blandina, ela reencarna como uma camponesa chamada Marie de Lumière, que é a esposa do Arnaud e é mãe do Henri. Ou seja, aquela consciência torturada de ter participado em alguma medida da desdita do Narbonne fez com que ela, nessa existência, se voluntariasse para reencarnar como mãe, para proteger, orientar e encaminhar esse espírito. E aí vamos lá para o Henri. O Henri, que é o antigo capitão da fé, ele vai reencarnar como o tal Cavaleiro de Lumière, que é o personagem central que dá nome ao livro. E ele é um jovem dado às disciplinas militares e aos duelos. Ele mantém algumas das características muito evidentes, muito latentes daquilo que ele viveu no passado. Que ele era um militar de comando, que tinha poder, e aí ele agora é afeito às disciplinas militares. Ele gosta do duelo. Inclusive ele era um dos melhores espadachins da região de lá. Diziam que era o melhor. Ele foi irmão de criação do barão Luiz de Stanniburg, que era o príncipe Frederico de G. O príncipe Frederico de G foi levado para a casa dos Lumière para ser criado lá porque ele tinha uma condição de saúde complicada. Ele era enfermo e os médicos da época falaram que seria bom, faria bom para ele, faria bem para ele passar um tempo lá no campo. Então, eles foram criados juntos. Eram irmãos de criação, né? E em um determinado momento, tem um episódio muito, muito interessante, muito marcante no livro, que diz o seguinte: estava lá o Henri e ele ouviu ali um camarada fazer uma confissão de amor para Berthe, a antiga Ruth Carolina, que ele era apaixonado e mantinha essa paixão louca, deslocada aí nessa existência. E quando esse outro jovem fez essa confissão de amor para Berthe, ele agride ferozmente esse jovem. Ele bate muito nele e humilha ele em público. E por conta da humilhação, da coisa pública toda, esse jovem que chama-se Franz Schmidt, ele acaba suicidando. E ele se suicida numa composição aí da humilhação pública que ele passou e da desilusão amorosa, porque aí fica evidente que a Ruth Carolina, agora a Berthe, não queria nada com ele. Estava só curtindo. E mais uma vez, a Ruth, agora a Berthe, não sabendo lidar com os atributos da beleza, da sedução, da inteligência, e aí levando aí alguns outros também menos esclarecidos a problemas terríveis, como esse caso do suicídio. O Henri, ele se apaixona e ele se casa com a Berthe Somerville, a antiga Ruth Carolina. Sem contudo, ele não depura o amor possessivo que se arrasta desde outras encarnações. Então, ele se apaixona, ele se casa, mas ele ainda é possessivo. Ele não conseguiu entender ainda que o amor deve transcender as questões materiais, deve transcender o sentimento de posse, de pertencimento. O amor tem muito mais a ver com se doar do que com querer apenas olhar para si e a satisfação dos próprios interesses. A Berthe, que era apaixonada por Louis, eles eram primos e eles haviam se declarado anteriormente. Ela foge com o Louis e abandona o cavaleiro. E esse cara entra num mar de tristeza e humilhação. Então, mais uma vez, numa outra existência, ela abandona o Narbonne, agora Henri, e foge com o Louis, o antigo príncipe, né, alemão. E, para tentar se desvencilhar da tristeza, da humilhação, da dor, para tentar esquecer a traição e o abandono, ele se alista em um batalhão de mercenários, sob orientação do padre Carlos Felipe I, que conhecia esse comandante desse grupamento, que era uma pessoa justa, boa, e o acolheu como se o filho fosse. E durante uma dessas missões militares, o Henri ele acaba reencontrando a Berthe. E aquela história, tem gente que fala assim: se eu pegar, eu mato, se não for minha, não será de mais ninguém, e eu vou atrás até pegar. E era assim que o Henri se comportava. E ele dizia para todo mundo que se ele encontrasse a Berthe, se encontrasse o Louis, mataria todo mundo e que ia lavar a honra com sangue. Pois é, acabou que ele encontrou. Numa das missões ele encontra a Berthe, reconhece ela
vai até ela com vontade de matá-la, só que chega lá, ele supera o desejo de matar por conta do amor que ele sentia por ela, um amor realmente muito grande, e tenta convencê-la a voltar para casa com ele, ele espera que vai conseguir reatar o casamento. Só que a Berthe, a antiga Ruth, mais uma vez ilude o Henri, o antigo Luís de Narbonne. Ela diz para ele que vai voltar com ele, que ele esperasse um minutinho que ela ia ajustar as coisas, e ela faz o que? Ela foge mais uma vez com Luís de Stanisburg. E mais uma vez ele se sente abandonado. Dessa agora, não suportando mais a dor desse segundo abandono, dessa humilhação, e ainda sob a influência do Franz Schmidt, aquele que tinha se suicidado depois da surra que levou do Henri, o Henri, então, o cavaleiro de Numières, ele se suicida. Ele não suporta a dor e mais a obsessão, e ele se suicida. E aí o autor espiritual diz que ele tem um certo atenuante, porque induzido pela obsessão, com a sua capacidade mental ligeiramente reduzida por conta da ação persistente daquele indivíduo que desejava fazer o mal, tem um pouco menos de, não sei se eu diria culpa, mas tem um pouco menos de carga, de peso, em relação àqueles outros que livre e espontaneamente, deliberadamente, sem ação, sem intercessão de ninguém, sem influência de nenhum outro, encarnado ou desencarnado, ainda assim decide se suicidar. Ou seja, a culpabilidade tem a ver com o grau de consciência, tem a ver com a vontade de se praticar, a vontade de se fazer. E aí, neste caso, ele também recebeu os auxílios, ele não foi abandonado. Posteriormente, o Henri vai reencarnar, irmão gêmeo do Louis. Mais uma vez, eles precisam se ajustar. Um brigando com o outro pelo amor de uma mulher. Então, eles vão precisar se reajustar e eles vão reencarnar irmãos. Só que, como ele se suicidou, na próxima existência ele vai padecer as consequências desse suicídio. E uma das coisas que todos os autores são unânimes em dizer é que a primeira decepção do suicida é que ele descobre que não morreu. O que morreu foi o corpo, mas o espírito, que é imortal, assim como nós espíritos acreditamos, né, na pré-existência da alma e na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, o espírito continua sendo quem ele é. Só que aqueles problemas que existiam não só não se resolveram, como surgirão outros tantos problemas. Problemas esses ligados a uma consciência torturada, a uma mente culpada. A Marie de Numières é a antiga dama Blandina, e ela reencarna como a mãe do Henri, e nessa existência ela se devota de coração ao filho para liberar sua consciência da cumplicidade da vingança de Ruth contra o Narbonne na encarnação passada. O Arnaud de Numières é o antigo Monsenhor de B, e mais uma vez reencarna junto do seu filho amado, né, Luís Narbonne. Ele acolhe na sua casa tanto Louis quanto a Berthe. Primeiro Louis, naquela história que ele estava doentinho e tudo mais, e a Berthe depois, porque a família fez uma viagem muito longa de negócios e ela ficou para trás. E acaba que no fim das contas essa família não volta mais. E ela fica ali com a família Numières, e é exatamente por isso que ela acaba se casando com o Henri. E após as duas traições que Berthe faz contra o Henri e que levam o Henri ao suicídio, o Arnaud de Numières alimenta um ódio profundo e passa a persegui-la no intuito de matar ela, tirar a vida dela. Note que o Arnaud de Numières é o antigo Monsenhor de B, ou seja, um sacerdote, um indivíduo que teve formação religiosa, formação cultural, um indivíduo que na existência passada fez o possível para libertar o filho amado do jugo, para orientar aquela moça que queria vingança. Só que nessa existência ele acabou se deixando levar pelo problema, pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa. Nesta existência, ele tomou parte de modo muito mais profundo do problema. E aí vale uma recomendação de que quando nós estamos diante de um problema, é importante às vezes dar um passo um pouquinho para trás, para que a gente se mantenha uma distância mínima de segurança, para que a gente consiga enxergar o problema, entender o problema e resolvê-lo, para que a gente consiga ser parte da solução.
Se nós entramos de cabeça, nós viramos parte do problema. E este é o exemplo aí do Monsenhor de B quando Arnaud de Lumière. E isso vai ter consequências muito graves. E mesmo depois de desencarnado, ele continua perseguindo a Berthe. Ele vira o obsessor da Berthe e isso vai se estender ainda para outras encarnações. E o Barão de Louis de Stanimburg, que é o antigo príncipe Frederico de G, ele foi criado juntamente com Henri por sua família, por conta daquela condição de saúde que eu disse. Ele é apaixonado pela prima dele, que é a Berthe, e desde a mocidade ele sonha em casar com ela, ele fala que quer casar e tudo mais, só que ele parte para aquela viagem com a família, né? Ele passa muito tempo e sem dar notícias. Quando ele volta dessa viagem, e já sem dinheiro, já quebrado, ele encontra a Berthe casada com o Henri. E o Henri, que até então era sobrinho da migra, seu irmão. Quando ele encontra a Berthe, reacende a fogueira, reacende a paixão, eles ficam enamorados ali, e a Berthe começa a repelir o Luiz de Narbonne, fica um climão, e aí o padre Rômulo vai lá conversar com o Luiz de Stanimburg e fala, olha cara, você está fazendo errado, você está se atropelando. E o padre Rômulo era o Carlos I, lembra? O patriarca lá dos La Chapelle. E o padre Rômulo pede então para que o Luiz vá embora, saia dali daquela região e que ele não estrague o casamento daquela família. Que ele não cria essa dívida para ele e para aquelas pessoas envolvidas. E ele diz que vai atender e tudo mais, mas no último minuto ele fraqueja e ele cede às paixões, ele cede ali aos encantos da Ruth, agora Berthe, e foge com ela. Mais uma vez, a história se repete e ele foge. E após também ser traído pela Berthe, que a Berthe estava muito mais interessada na satisfação dos prazeres pessoais, nos prazeres sexuais, por assim dizer, e ela arruma um amante, enfim, uma condição um pouco mais complicada, e eu recomendo que você leia o livro para que você conheça qual era essa condição. Não nos cabe aqui julgá-la, mesmo porque todos nós estamos sujeitos a todo tipo de provação, enfim, nós podemos cair, nós podemos falir. E aí leia lá para você conhecer qual foi a história da Berthe com esse camarada aí. E por conta dessa traição, o Luiz de Stanimburg, ele se vê sem chão. Ele se vê traído e ele chama esse indivíduo que mantinha um relacionamento com a esposa dele para um duelo. Só que o Luiz não era um cara das armas. Ele não era espadachim, ele era um artista, ele era pintor, escultor, poeta, compositor. E ele já sabia que morreria. E ainda assim ele foi. E de fato ele sucumbiu, de fato ele morreu nesse duelo. E agora então a Berthe Somerville, né? A nossa Ruth Carolina de outrora. Ela era uma filha bastarda de um conde. Do conde ela herdou apenas o nome, nada de fortuna. Por isso que ela, enfim, foi largada para trás, por assim dizer, naquela viagem da família. Após a morte de sua mãe adotiva, ela se vê sem família, que foi viajar para negócios, ficando então sob os cuidados dos Lumière, que recebe então como filha, né? Apesar de sentir uma repulsa por Henri, essa repulsa com origem ainda na encarnação passada, quando o Henri era o cavaleiro de Lumière que massacrou a família dela e ela perseguiu e vingou, ela acaba cedendo à insistência do Henri e casa-se com ele. E aqui também vale uma outra reflexão. Às vezes a gente insiste em situações que sabemos que não é o mais adequado, que não é o mais correto, mas a gente quer fazer assim mesmo porque a gente quer. Às vezes a gente fala por amor, quando na verdade é apenas por uma paixão, por uma satisfação de um desejo imediato. E isso às vezes pode trazer consequências para muito tempo. O Henri sabia que a Berthe e o Louis haviam se prometido, que eles queriam casar. Mas o Henri, preocupado com o seu sentimento, forçou a barra até conseguir dobrar a Berthe e casar com ela. Quando a Berthe reencontra com o Louis, ela já tinha um compromisso com o Henri. E ela deveria ter honrado o compromisso, mas com o desejo de satisfazer as suas vontades, de satisfazer os seus desejos, ela foge com o amado. O Louis sabia do relacionamento da Berthe com o Henri. Ele deveria ter evitado. Ele deveria ter ido embora sem causar dissensão naquele lar. Mas ele optou por viver o amor, por satisfazer o seu desejo, fugir com a Berthe e arcou com as consequências. Ou seja, todos nós somos livres para escolher, mas todos nós estaremos amarrados com as consequências das nossas escolhas. E a Berthe é uma personalidade ainda muito ligada à sedução, detentora de beleza singular,
e não soube sublimar o afeto. Ela perdeu-se e fez outros tantos se perderem pelo amor doentio. Tanto é que teve gente que se suicidou por causa dela, né? E ela vai gastar ainda outras encarnações para conseguir depurar esse amor, sublimar o amor, transcender esse amor para além da satisfação dos desejos materiais. O padre Antoine Tomás é o nosso Carlos Felipe II. E aqui ele mantém as suas características, né? Ele é professor, ele é padre, ele é artista. E ele nasceu nessa encarnação numa família absolutamente estranha ao grupo familiar dele. E rapidamente a mãe dele não tinha condições de educá-lo, de provê-lo, percebeu da capacidade intelectual dele superior e levou então para um padre criar ele. E esse padre era o padre Rômulo. O padre Rômulo criou então o Antoine Tomás como se filho fosse. Só que o padre Rômulo é o Carlos I da encarnação passada, que na encarnação passada havia sido de fato pai aí do Carlos Felipe II. Ele era um homem das letras, e aí ele dedicou-se a estudar e virou um professor. E ele levou o conhecimento não apenas para os jovens ricos ali que podiam pagar pelo ensino, né? Mas também ele ensinava os menos favorecidos. Então os camponeses, as pessoas do campo, tinham acesso à educação porque ele fazia questão de partilhar. E juntamente com o padre Rômulo, nessa encarnação, esses dois foram os orientadores desse grupo reencarnante. Eles eram os preceptores, os camaradas que estavam ali para dar o suporte, né? Espíritos já mais evoluídos, que conseguiram entender a necessidade de se doar, de se colocar a serviço do próximo, e não apenas pensar em si. E, por fim da nossa discussão de hoje, lembrando que o fechamento dessa história é no livro O Drama da Bretanha, que vai acontecer na próxima semana com a Beth, então, portanto, não perca. Domingo que vem vai estar no ar aí a palestra da Elizabeth Maria Gasparotto. Vai ser uma palestra muito legal, tenho toda certeza. E depois ainda tem outras palestras falando sobre Ivone, sobre os livros da Ivone. Inclusive tem uma palestra que vai falar sobre a vida da Ivone. E aí vocês vão saber lá quem era a Ivone e quem era o Charles nessa história toda. E eles participaram da história. E você acompanha conosco, leia o livro, e aí você vai entender aí o desenrolar da coisa. E a beleza da história. Realmente são histórias realmente muito bonitas. E encerrando, a gente percebe o seguinte: a vida é um contínuo. Não existem rupturas. Nós somos aquilo que nós construímos ao longo das eras. De modo que, numa próxima existência, o Henri e o Luiz vão reencarnar de novo juntos para tentar superar essa dificuldade. E Deus permite que os maiores ódios sejam corrigidos sob o manto dos maiores amores. E aí Deus vai permitir que Henri e Luiz reencarnem irmãos gêmeos. Só que o Henri vai carregar no corpo debilitado as chagas decorrentes do suicídio nessa existência anterior. A Berthe vai reencarnar mais uma vez filha do padre Antoine Tomás, o Carlos II. Note então que esse camarada, o Carlos, ele é o esteio. Ele está ali o tempo inteiro servindo, amparando, intuindo. É um cara, um espírito mais enobrecido que esses outros, mas o que ele pode fazer é orientar. E de fato fez. Agora, decidir agir compete aos outros. E aí, mais uma vez, ele reencarna e traz consigo a Berthe, a antiga Ruth Carolina, mais uma vez como filha. E Henri, Louis e Berthe vão se encontrar de novo. Eles vão ter outra oportunidade. Agora unidos como primos e como irmãos. De modo que nós teremos tantas oportunidades quanto forem necessárias para que a gente seja feliz. Nós teremos quantas encarnações, quantas forem necessárias para que a gente entenda a necessidade do auxílio ao próximo, do auxílio mútuo, para que a gente entenda que estamos aqui nesta encarnação para nos auxiliarmos mutuamente, para servirmos de instrumento de criação na obra de Deus, conforme explica Kardec no Livro dos Espíritos. O dia que a gente entender, o dia que cair a ficha, que nós devemos nos amparar, alguns sofrimentos diminuirão. No dia que nós entendermos que devemos pensar mais em nós e menos em eu, a gente vai poupar alguns sofrimentos. E aí a gente vai tendo, então, reencarnações mais felizes. E eu convido a todos que permaneçam conosco aqui ligados no canal do Centro Espírita Maria Madalena, que acompanhem as demais palestras e nos ajude a divulgar. Nesse mês de setembro, a campanha Setembro Amarelo tem o objetivo de conscientizar e prevenir o suicídio. Então, portanto, faça o seguinte:
Compartilhe os vídeos do canal do Centro Espírita, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, para os seus familiares. E pode ser que essas conversas nossas aqui façam bem para eles também. Pode ser que essa conversa aqui os auxilie num momento de dor, de dificuldade. Então, que Deus os abençoe a todos. Fiquem com Deus. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza. Nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.